Amigos do Planeta Integral, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos analisar aqui uma coluna da Vera Magalhães, de hoje, do Estadão. Mas, antes de mais nada, se você gostar da live, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nós vamos analisar essa coluna, a Vera Magalhães, ela comenta a respeito dos bolsonaristas e dos militares. Faz um contraponto entre os dois, né? E nós vamos analisar, então, a coluna da Vera Magalhães em cima de uma matriz dada pelo filósofo Jürgen Habermas, um filósofo alemão, que distribui, que separa, digamos assim, o mundo em duas esferas. O sistema de produção, né, que segundo o Habermas é um sistema voltado para as produções econômicas, né, para a produção de bens e serviços. O homem, quando está dentro desse sistema de produção, o homo econômicos, né, ele tem uma visão, portanto, mais financista e econômica das coisas, né? Tudo é precificado e ele está interessado, então, dentro do bojo desse sistema, mais em seu sucesso individual, né? Uma pessoa, por exemplo, quando vai ao supermercado, ele quer o melhor produto pelo menor preço. Essa é a visão do Homo econômicos. E o outro sistema, então, é o sistema das relações, né? O sistema de comunicação, das relações humanas, né? Os sistemas dos valores, das relações familiares, enfim. Esse sistema, aqui segundo Abrams, ele é colonizado no capitalismo pelo sistema de produção, né? Tudo acaba sendo coisificado e precificado. Mas nos estados democráticos, né, se abrem canais de comunicação entre esses dois sistemas, principalmente nos mercados mais perfeitos, né? Então, começa a haver uma pressão por parte das pessoas, dos consumidores, em cima do sistema de produção, para que o sistema de produção se adapte aos interesses dos consumidores. Então, por exemplo, quando a gente vai numa agência de viagem, por exemplo, e pede um pacote, e o pacote de turismo da agência de viagem é um valor tal e não pode ser modificado em nada, né? Tais e tais cidades vão ser visitadas em tais e tais dias, tanto tempo em cada lugar. Bom, então, nesse caso, esse consumidor, esse turista, está totalmente à mercê do sistema de produção da agência de turismo. Mas, na medida em que outros turistas começam a demandar por outras agências, né, pacotes mais personalizados, as várias agências do mercado vão adaptando seus sistemas de produção e acaba então de que essa ação vai modificando a postura dos sistemas de produção em geral. A mesma coisa um governo, né? O Bolsonaro foi eleito presidente por 57 milhões de votos, justamente por eleitores que estavam insatisfeitos com o sistema de produção do governo, né? Esse establishment do governo tinha um determinado sistema de produção e estava entregando serviços públicos, né, de baixa qualidade. O consumidor, o eleitor, queria mais segurança, queria mais empregos, mais renda, né? Menos aparelhamento dentro do governo. Esses eleitores, como têm um perfil mais conservador,
também reivindicavam questões de valores familiares, valores religiosos, né? Então, Bolsonaro foi um representante antissistema. O representante do sistema era o Alckmin, o Haddad. E o Bolsonaro, como candidato, era antissistema. Agora o Bolsonaro chegou ao poder, né? O sistema está pronto, está funcionando. A tendência natural desse sistema é pressionar o Bolsonaro, pressionar o presidente, né, desse sistema e todos os agentes que atuam em torno desse sistema, né? A mídia, o sistema legislativo, o sistema judiciário, o sistema executivo, né? Os empresários, enfim, né? Todos que estão em torno desse sistema pressionam o presidente que está chegando para que seja um presidente funcional e pragmático. O que isso significa, ser funcional e pragmático? Significa ele tocar esse sistema que já estava funcionando, de preferência da forma como ele estava funcionando. Ninguém quer perder o seu espaço, né? Mas o Bolsonaro foi eleito justamente para quebrar os feudos dentro desse sistema. Então ele continua como presidente, como ele não assumiu o papel de presidente do sistema, de presidente funcional e pragmático, ele continua um presidente antissistema, tu vê? A gente pode ver, observar que ele continua sendo criticado pela mídia tradicional, né? Pela oposição, pelos próprios candidatos e congressistas do seu próprio partido, né? Porque ele tem uma vinculação muito forte com as ruas, né? Com os eleitores que o colocaram lá. Então nós vamos analisar toda essa coluna, essa matéria da Vera Magalhães, em cima dessa matriz de análise. A Vera Magalhães menciona hoje, no dia 24 de abril, em sua coluna no Estadão, que a experiência internacional recente do surgimento e êxito de uma nova direita mundial indica que o parquinho ideológico montado pela autoproclamada ala anti-establishment do bolsonarismo, que tem representantes no governo e na família do presidente, não vai cessar sua guerra de guerrilha, tendo alvos distintos. Pode ser, diz Vera, mas essas elucubrações de Olavetes e derivados se assemelham cada dia mais, quando cotejadas à realidade econômica, social e política de um país como o Brasil, aos planos infalíveis do Cebolinha nos gibis, bem maquinados, com uma lógica própria, mas fadados ao fracasso, a primeira coelhada. A Mônica, no caso, são os militares. Então ela compara os militares à Mônica e o Bolsonaro, os olavistas, o Carlos Bolsonaro, ao Cebolinha, né? Planos infalíveis, muito bem feitos, mas a Mônica vai lá e dá uma coelhada no e acaba com tudo. Então essa é a Vera Magalhães. Vamos analisar isso tudo que ela diz aí. Aqui pode haver controvérsias, digo eu. Alguns podem entender que a Mônica é o Carlos e o Maurício de Souza, que é o criador da Mônica, o Bolsonaro. Maurício de Souza, criador da Mônica, observou sua filha utilizando roupas vermelhas com frequência e tinha um apreço muito, muito grande por um ursinho de pelúcia, o Sansão. Mônica tem um gênio forte, pouco paciente, uma força sobrenatural. A Mônica consegue levantar uma casa, um carro, enfim. E ela aplica, então,
correções em seus colegas, né? Quando eles criticam ela e tal, a Mônica é meio dentucinha, né? Então, às vezes, eles criticam ela, inclusive, na sua fisionomia. Esconde o coelhinho dela, então ela dá uma coelhada nos amigos. Então, essa comparação que a Vera Magalhães faz, né? O tempo todo a gente vai ver que ela tenta ridicularizar o Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, os olavistas e enaltecer os militares. Vamos ver por que isso. Diz Vera Magalhães que os generais tiveram importância muito maior para a construção que levou à vitória de Jair Bolsonaro, que livros e vídeos de Olavo de Carvalho. Enquanto o último, o Olavo de Carvalho, animava uma militância aguerrida nas redes sociais, o que, claro, teve um peso na vitória. Esse foi o único momento que ela fez um elogio. Coube aos militares reabilitar o ex-capitão, que deixou o exército sem honras. A situação do capitão Bolsonaro. Deixou o exército sem honras, tido como agitador sindical, e passou as décadas seguintes como um deputado folclórico. Que louco o Bolsonaro, né? Vamos ver se tem sentido isso que ela diz. Diz a Vera que Bolsonaro deixou o exército sem honras, tido como agitador sindical. Ora, essa afirmação não se sustenta, pois é a mera repetição de uma desconstrução utilizada há anos por quem representa o sistema contra Bolsonaro. Vera aqui está representando a reação do sistema, né? Justamente porque o Bolsonaro, como presidente, como candidato não era do sistema e como presidente também é do sistema. Em primeiro lugar, não é possível chegar a capitão no Exército Brasileiro sem honras. Obviamente, pois a seleção na AMAN é muito rigorosa e o curso em si também. Então, só por isso, o Bolsonaro tem o seu valor. O fato de Bolsonaro não ter seguido o encarreiramento militar não significa que ele é desprovido de honra por causa disso, pois existe igual dignidade em outros encarreiramentos. Não é mesmo? Ademais, a questão de ele ter respondido a um processo militar em que foi absolvido não o desonra de forma alguma. Ou seja, ele realmente sofreu um processo dentro do exército, mas foi inocentado. Então, ainda que ele tenha sido inocentado, ele está desonrado? Eu entendo que não. Quer dizer, a gente vai analisar o que esses jornalistas dizem e não se sustenta com base nos fatos. Bolsonaro, como deputado, sempre defendeu a Revolução de 64 como sendo um movimento cívico-militar apoiado por governadores. Nós já fizemos um vídeo aqui grande sobre isso. Pela população civil e pela mídia tradicional. Mas isso passou a ser considerado folclórico, porque os militares demoraram muito tempo a devolver o poder para os civis e os políticos de esquerda criaram então uma narrativa única e desfavorável em relação ao referido movimento, ocultando que eles, políticos de esquerda, queriam implantar no Brasil uma ditadura de esquerda, né? Então reclamam da tal ditadura de direita, né? Que inicialmente teve o apoio da população civil, né? Dos militares, de todos os governadores, né? Que depois foi se estendendo no poder através de eleições indiretas pelo colégio eleitoral, até que em 85 devolveu o poder para os civis e começaram novamente a se fazer eleições diretas para presidente da República. Mas você defender esses aspectos da Revolução, o transforma num deputado folclórico? Segundo Luciano Trigo, da democratização até a chegada do PT ao poder, falar mal do governo era quase um esporte nacional. Me lembro bem disso.
Com a eleição de Lula, subitamente, passou a pegar mal falar mal do governo. Parecia quase um imperativo moral defender incondicionalmente o PT, nos acertos e nos erros, e principalmente nos erros. E quem não o fazia pagava um preço. É verdade. Para evitar a exclusão social ou a perseguição no ambiente de trabalho, muita gente preferia ficar quieta, deixava para lá. Né? Durante anos a fio, Bolsonaro lutou sozinho contra essa avalanche do lulopetismo. E por isso, até hoje, essa imagem forte na mídia tradicional de que Bolsonaro era um deputado folclórico. Pois a esquerda é useira e viseira nesse tipo de pregação que busca ridicularizar o seu adversário, ao invés de criticar as suas ideias. Todavia, a mídia se deu mal com Bolsonaro, pois este usou toda essa exposição para defender suas ideias contra a corrupção, a ideologia de gênero e a destruição dos valores da família. A divisão da sociedade entre nós e eles, segundo Luciano, passou a se voltar contra quem promoveu essa divisão. O feitiço virou contra o feiticeiro. De repente percebeu-se que a fachada de um país cor-de-rosa escondia um cotidiano de serviços públicos de péssima qualidade e de dificuldades materiais que já começavam a afetar os mais pobres. O Brasil real, segundo Luciano, tomou conta das ruas, exigindo mudanças. Esse Brasil foi chamado por eles, obviamente, de paneleiros. Né? O que, aliado a outros fatores, como a rápida desagregação da base parlamentar de Dilma, a crise econômica cada vez pior e a própria Operação Lava Jato, que se revelava cada dia ao lado, ou melhor, que revelava dia após dia o lado podre dos governos auto-intitulados progressistas. Resultou no impeachment de Dilma Rousseff. Quer dizer, os governos progressistas, como nós conversamos em outra live, né, eles vão se apropriando de palavras positivas, né, e que atualmente não tem nada de positivas, né? E muitas vezes, em vez de ser progressistas, são tremendamente reacionários. O que sobrou do lulopetismo? O campo lulopetista perdeu a guerra nas ruas, no legislativo e no judiciário, mas optou por se aferrar à guerra das narrativas, pois é na narrativa que esse campo ainda preserva algum poder. Na narrativa ainda hoje reproduzida nas escolas e universidades e na fala dos artistas, intelectuais e jornalistas formadores de opinião, como Vera Magalhães. O que sobrou? O sistema ruiu de uma certa forma, né? Devido a esses não sei quantos milhões de desempregados, mais os alentados, né? Mas como o aparelhamento foi muito grande dentro do próprio governo, das universidades, dos meios culturais e dos jornais, né? E da mídia tradicional, então eles continuam com a narrativa. E é essa narrativa que a gente vai perceber ao longo da nossa análise aqui, que a Vera continua fazendo. Quer dizer, é um enredo que foi criado, né? Com um motivo, e nós vamos ver qual é. A Vera Magalhães continua como fiel representante desse sistema com a mesma narrativa de sempre, ou seja, Bolsonaro deixou o exército sem honras. É uma narrativa, essa nós já vimos. Um mero agitador sindical. Né? Por que é chamado de mero agitador sindical? Porque ele lutava por melhores salários da base das Forças Armadas, né? Os oficiais, tenentes, sargentos. A grande luta do Bolsonaro foi sempre essa. Os militares foram os que mais perderam
poder aquisitivo nesses anos de lulopetismo. Um general hoje de exército ganha aí o quê? Um pouco mais do que 15 mil reais, né? Que um general de exército está em final de carreira. De todos esses, né? De todas essas instituições, tu pega aí Poder Judiciário, né? Um juiz, um desembargador, um auditor fiscal, né? Um alto executivo do Poder Legislativo e um general de exército que ganha menos que um general de exército. E mais, seu filho Carlos Bolsonaro, diz Vera, e o Bolsonaro e os Olavetes também, lembram os planos infalíveis do Cebolinha. Então, sempre procurando ridicularizar. E os militares são a toda poderosa Mônica. O objetivo aqui é só dividir essas duas alas, né? Se o governo fosse de militares, ela estaria batendo neles também. Há uma tentativa clara de expandir as divergências naturais entre esses dois grupos, olavistas e militares, para criar uma verdadeira crise no governo. Na verdade, é isso. Quer dizer, você tem um embate natural de duas alas que apoiam o governo, né, o governo Bolsonaro, né, e a oposição. E todo o sistema, na verdade, né, todo establishment que é contrário ao Bolsonaro, tenta abrir uma brecha, aí enfraquecendo o Bolsonaro, com um objetivo. Nós vamos ver. Continua a Vera Magalhães, foram os militares que viram em Bolsonaro a quem antes destinavam certo desprezo condescendente a melhor possibilidade de derrotar o PT em 2018. Desprezo condescendente. Como se isso fosse uma coisa assim exclusiva do Bolsonaro, né? Totalmente desprezado. Essa história de desprezo condescendente dos militares de alta patente, Vera não os especificou, mas deve estar se referindo a estes. Pelo então deputado Bolsonaro, que tinha sido capitão, não é racional nem abertamente admitida, né? Mas existe, de forma praticamente em toda a cúpula de qualquer instituição em relação aos escalões inferiores, né? É um preconceito que não é racional, mas ele está presente em todas as instituições. Aliás, quanto ao Lula, por exemplo, o desprezo condescendente é notório e em grau muito maior em relação à sua formação acadêmica e tantos outros aspectos de sua personalidade. Mas dificilmente é reconhecido porque por quem faz secretamente tais avaliações, né? Se vai perguntar na mídia, fazer, a pessoa diz, não tem nada disso e tal. Mas a gente sabe que existe. Ainda diz Vera que uma pessoa que vive entre rifles na Virgínia, aqui ela está falando do Olavo, e tem contato com o Brasil pela tela de computador, rebaixe o papel dos militares em benefício próprio, se entende. Que integrantes do governo e da família de Bolsonaro incorram no mesmo erro passa a ser risco de instabilidade constante para o governo e prova de uma leitura muito caolha da realidade, né? Não tem coisa boa aqui, não. Ou seja, ela faz uma crítica e diz que o Olavo é um cidadão, uma pessoa que vive entre rifles na Virgínia, né? Eles costumam desqualificar o Olavo de tudo que é jeito. Se o Olavo é tão desqualificado assim, por que eles dão tanta importância para o Olavo? A ponto dele poder ser um risco de instabilidade constante? Ou ele não tem qualificação nenhuma, né? É um astrólogo, como eles dizem,
ou ele é uma pessoa que tem muita influência e capaz de ser um risco de instabilidade constante. As duas coisas não podem ser. Mas vamos adiante. Que risco de instabilidade constante uma pessoa que vive na Virgínia, entre rifles, que só tem contato com o Brasil por uma tela de computador, poderia representar para o governo Bolsonaro? Francamente, a mídia tradicional está apenas dando cobertura para essa discussão entre Mourão, que tem uma visão mais pragmática e funcional do papel do governo, e os olavistas, que têm uma visão mais ideológica do papel dos apoiadores do governo Bolsonaro, por interesses absolutamente corporativos. Ou seja, a mídia tem interesses absolutamente corporativos. E ela está fazendo toda essa cobertura midiática, né, o tempo todo, né, digamos assim, desse conflito natural entre duas facções de direita que apoiam Bolsonaro, mas ela dá como sendo uma grande crise, né? Que crise? Não tem crise nenhuma. Esse embate de concepções entre duas visões é natural, necessário e estratégico para que a direita chegue com fôlego nas próximas eleições e se mantenha com um corpo de ideias liberais e conservadoras, atualizado e consistente. Por fim, a Vera diz que nas questões que realmente importam até agora, os militares vencem de goleada os olavetes e demonstram pragmatismo para ler a conjuntura. A embaixada do Brasil em Israel ainda não mudou para Jerusalém. Não houve nem haverá intervenção militar na Venezuela, e Vélez Rodrigues, um filho que Olavo se recusa a assumir, cai sem deixar saudades. Aqui também, se tu vai analisar, fazer uma análise, nenhuma dessas afirmações dela resiste. Aqui Vera Magalhães simplesmente bate a carteira dos olavistas e sai gritando, pega ladrão, porque ela cria o fato consumado, afirmando que eles, os olavistas lunáticos, defendiam a qualquer preço, por mero alinhamento canino com os Estados Unidos, a transferência da capital de Israel para Jerusalém. Nós, os militares e os jornalistas sensatos, como Vera Magalhães, alertávamos para a insanidade dos olavistas. Quer dizer, ela coloca o opositor, adversário dela, numa posição que ele não estava, para combatê-lo. A mesma lógica Vera Magalhães segue em relação à intervenção militar na Venezuela. Intervenção militar na Venezuela? Quando é que isso foi colocado como uma coisa acabada? Esses dois assuntos nunca foram tratados por Bolsonaro ou pelos poucos olavistas do governo, talvez ela esteja se referindo ao Ernesto Araújo, dentro do governo, dessa maneira. Em suma, trata-se de mera especulação e consequente espetacularização do assunto, porque o seu interesse é criar a divergência entre essas duas alas para enfraquecer o governo. É esse o objetivo. Conclusão. Em suma, Bolsonaro é sem dúvida um líder carismático, que se elegeu através de uma aliança direta com seus eleitores, olavistas, militares e outros, que estavam insatisfeitos com o denominado sistema de produção corrompido, aquele sistema que nós falávamos, do establishment, formado principalmente por quem? Por políticos patrimonialistas, juízes e ministros ultragarantistas, por empresários envolvidos na Lava Jato, pela mídia comprometida em sua isenção em virtude da sua participação em vultosas verbas publicitárias governamentais. Quer dizer um exemplo? Nos primeiros 3 meses, fora o que, desconsiderando o que o Bolsonaro teve que gastar, porque já estava vinha empenhado desde o governo Temer, mas ele gastou nos primeiros 3 meses de governo 12 milhões referente à campanha publicitária da Previdência. Só isso. Ao passo que o governo Lula e o governo Dilma, de 2000 a 2016, gastaram em média 170 milhões por mês. Ou seja,
Enquanto Bolsonaro gastou 12 milhões por mês, dá 4 milhões por mês. 4 milhões por mês, eles gastaram 170 milhões por mês. Contínuo. O que dava 500 milhões a cada trimestre e 2 bilhões por ano. É isso, gente. É disso que essa gente está atrás. Eles fazem parte do sistema. Eles querem de volta essas verbas públicas. E o Bolsonaro mexeu na parte deles. O que faz a mídia tradicional em relação a isso? Em relação a essa briga entre esse conflito existente entre essas duas alas do governo, bolsonaristas e olavistas e militaristas. A mídia tradicional está surfando essa onda e aproveitando para jogar gasolina nesse conflito, pois seu interesse primordial são as verbas públicas. E para isso, ela precisa de um presidente mais fraco que tenha que jogar recursos para garantir apoio midiático. O candidato do sistema e da mídia tradicional era o Alckmin e o Haddad. Bolsonaro era o candidato antissistema, que foi eleito por meio de uma aliança direta com seus eleitores, que também eram antissistema, pois esses não acreditavam na capacidade do establishment vigente em resolver os problemas de segurança pública, de renda e emprego. Ademais, os eleitores queriam resgatar os valores familiares, religiosos, morais e éticos, estes últimos defendidos de forma mais veementemente pelos olavistas e evangélicos. E o embate vem muito em função disso. Agora, após ser eleito, Bolsonaro continua sendo o candidato antissistema. Ele não se alinhou, pois ele está honrando a aliança direta que ele estabeleceu com seus eleitores, pois os olavistas, por exemplo, continuam vigilantes em relação aos princípios mais caros defendidos na campanha, que são o compromisso com os valores familiares, morais e éticos, bem como a estratégia, isso é o principal, empreendida para a concretização desses valores num ambiente acadêmico, cultural e jornalístico aparelhados pela esquerda nos últimos 30 anos. É importante frisar que Bolsonaro não ocupou o espaço do chamado sistema tradicional de governo, o establishment, que estava corrompido conforme foi demonstrado pela Operação Lava Jato e que continua com inúmeros agentes envolvidos em corrupção à espera do andamento dos processos. Assim, o denominado espaço tradicional de governo, representado na opinião da mídia por uma espécie de sistema mais funcional e pragmático, foi ocupado em parte, agora, pelo vice-presidente Mourão. Na verdade, a mídia tradicional, que precisa de um aliado